Se a gente não está aberto, é melhor a gente nem começar a conversa. Pensamento crítico não é combate, não é confronto pelo confronto, não é destruição, não é ser diferentão. Pensamento crítico é, antes de tudo, a abertura para mudar de opinião. Não necessariamente a gente vai mudar de opinião, mas estar aberto a isso permite que a gente ache na nossa troca argumentos para reforçar o nosso posicionamento, para refutá-los e deixá-los ainda mais consistentes, ou mudar de opinião, porque realmente algo foi nos apresentado que faz mais sentido com o que somos ou com a verdade, com os fatos. Se a gente estiver aberto a isso, a gente vai ver que na nossa troca existe uma diferença entre fatos, opiniões, que a gente vai ter que encontrar. Entender que a opinião reflete a singularidade de cada um, e isso não necessariamente tem a ver com verdade, tem muito mais a ver com convicção. Buscar esse entendimento é fundamental para entender as fronteiras que diferenciam essas coisas, que vai permitir que a gente conviva harmoniosamente com tanta diversidade. E não necessariamente eu tenho que concordar com você ou você comigo, mas eu tenho que aceitar que você é diferente quando os seus valores não ferem a minha individualidade. Quando não existe imposição de opinião, tudo bem cada um ter a sua. Pensamento crítico é humildade intelectual, é saber os limites do nosso conhecimento. Quando em uma conversa uma pessoa tende a ser muito incisivo, principalmente em áreas de domínio que não são a sua, talvez a gente não devesse nem perder tempo em levar essa conversa adiante, buscando erigir o nosso pensamento, porque isso vai ficar numa esfera anterior, que é a esfera emocional. E claro que é uma delícia a gente se emocionar com as nossas conversas. Isso vai fazer com que o diálogo seja mais caloroso, mas que isso não encerre a possibilidade de a gente terminar a nossa colocação perguntando para o outro: e você, o que acha disso? É buscar entender um pouco sobre os assuntos nos quais a gente se aventura. Entender que perguntas mais estruturadas vão permitir que a gente conheça mais sobre o assunto que a gente está se aproximando. O pensamento crítico é, antes de tudo, análise. Imagina que você está no pé de uma montanha. Se você olha para cima, você nunca vai ter noção da real dimensão dela. Você precisa se afastar. O pensamento crítico demanda isso em primeira mão. Que você se afaste do objeto sobre o qual você está falando, que você está pensando, para você ter uma visão mais panorâmica possível. E a visão dos outros lados da montanha vão vir de pessoas que estão no outro lado, fazendo com que você construa o seu pensamento de forma sólida, consistente. E aí sim você entender o que é fato e ver a tua opinião sobre o fato. E é justamente entendendo que nós temos a nossa singularidade, a gente vai ver que o outro também tem a singularidade dele. Existem coisas sobre as quais a gente vai precisar entrar em certo acordo. Tantas outras que dão conta só da esfera particular. E que é justamente nessa fronteira que a gente tem que transitar para conviver de forma harmoniosa. Concordando, discordando, o pensamento crítico também permite a gente saber a hora de parar essas conversas muito emocionais, muito tensas, em favor de valores mais fundamentais, que é a nossa convivência, que é a nossa harmonia. Ou até o afastamento de certas pessoas por não compartilharem os mesmos valores. Mas a gente só vai poder fazer isso sem discursos inflamados, sem necessidade de combate, com a calma, a tranquilidade e, mais que tudo, a lucidez de articular os nossos discursos de maneira coerente e entender que nós estamos, sim, imersos em uma diversidade que pode ser muito rica se a gente permitir. Ou não.